Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Meu nome é Tiago. Iniciamos o 21º dia do nosso caminho para um melhor conhecimento da Palavra e do amor de Deus. Hoje falaremos um pouco da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 32. Se você conseguir, mais tarde pegue sua Bíblia e leia a carta. Ao ler, você perceberá que uma coisa fica muito clara. Deus nunca desistiu de nós. Mesmo quando falhamos, mesmo quando ignoramos a sua voz, Ele continua nos chamando, continua nos buscando, porque o amor dele não depende do nosso comportamento, depende de quem Ele é. E esse amor chegou ao ponto mais alto quando Deus tomou uma decisão que nenhum de nós teria coragem. Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por mim, por você. Mas por quê? Porque havia um problema que a gente não conseguia resolver sozinho. O pecado. Não importa o quanto tentamos ser melhores, sempre falhamos. E o pecado nos afasta de Deus. Era como um abismo impossível de atravessar. Entenda, meu irmão, nós pertencemos a Deus. Viemos de Deus e um dia voltaremos para Ele. E para entendermos isso de verdade, Deus até poderia ter nos aterrorizado com seu poder, nos forçado a entender isso. Seria muito mais fácil para Ele dessa forma. Porém, Ele nos ama muito. Ele nos ama muito para fazer isso. Então Ele fez o impensável. Ele não ficou só olhando de longe. Ele veio até nós. Jesus veio ao mundo para pagar um preço que era nosso. Ele não tinha culpa, não tinha erro, não tinha pecado, mas escolheu carregar tudo isso por nós. Ele foi rejeitado, humilhado, sofreu, e tudo isso por amor. Agora pensa comigo, quantas vezes a gente reclama do nosso dia? Reclama da escola, reclama do trabalho, das dificuldades, reclama das pessoas. E sim, nossos problemas são reais. Eles doem, eles cansam. Mas existe uma verdade que precisa nos acordar. Nada, absolutamente nada do que enfrentamos se compara ao que Jesus enfrentou na cruz por nós. E Ele fez isso sem reclamar. Ele poderia ter desistido, poderia ter chamado anjos, poderia ter fugido, mas não. Ele ficou, Ele suportou, porque Ele olhou para o futuro e viu você. Jesus olhou para o futuro e viu você. Viu a sua dor, a sua luta e seus erros. E mesmo assim, Ele decidiu: eu vou até o fim por Ele. E é por isso que hoje nós temos a salvação. A cruz não foi o fim, foi o começo, porque através dela nós fomos perdoados. Fomos reconciliados com Deus, fomos chamados de filhos. Então, a pergunta é: como a gente responde a esse amor? Será que vale a pena continuar vivendo como se isso não fosse nada? Será que faz sentido ignorar um amor tão grande assim? Hoje, Deus está te chamando para parar de viver só reclamando da vida e começar a enxergar o que Ele já fez por você. Enxergar que para você chegar até aqui, Ele te protegeu de coisas que você nem chegou a ver, de coisas que você nem sentiu. Quando você entende o tamanho desse amor, seus problemas não vão desaparecer, mas eles perdem o poder de te destruir, porque agora você já sabe, você não está sozinho. Existe um Deus que te ama tanto, que entregou tudo para te salvar. E esse amor não mudou, Ele ainda está aqui, agora te chamando. Que Deus abençoe imensamente a sua vida.